Bom, olá a todos e todas. Hoje a gente vai fazer aqui uma conversa um pouco mais aprofundada sobre alguns temas. Eu tenho a oportunidade de estar aqui junto com a professora Lorraine Slom Giron, muito conhecida aqui na nossa região, mas para as pessoas que não são da região, que eventualmente não conheçam a Lorraine é licenciada e bacharel em História e Geografia, acho que É isso aí. pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Isso. Historiador, enfim, tem muitas pesquisas publicadas, mas hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que foi objeto de pesquisa da Lorraine, que é o tema do fascismo no Rio Grande do Sul. Ela tem inclusive um livro publicado, As Sombras do Litório, o fascismo no Rio Grande do Sul. Esse aqui é a segunda edição, que é do ano passado, né? Essa é a segunda edição. Essa é a segunda edição do ano passado, pela editora da Universidade de Caxias do Sul, mas a primeira edição é de 1994. Exato. E o livro foi escrito, a pesquisa foi escrita, enquanto eu fazia o doutorado na PUC em São Paulo, em 86 e 87. Eu levei 2 anos fazendo esse trabalho, porque eu tinha uma pesquisa de 10 anos antes dele. Então, quando eu fui fazer o doutorado, eu já tinha o levantamento das fontes feitas. Então, em 2 anos eu fiz o trabalho de pesquisa. As pessoas acham que é impossível, mas não é. Não é mesmo, tendo as fontes levantadas, né? E eu peguei apenas as fontes regionais, eu não fui atrás de fontes internacionais. E o livro foi uma história bem interessante, porque o seu Júlio Weber tinha as obras completas do Mussolini em casa. E a Heloísa Bergamaschi, minha colega, minha amiga, ela me cedeu as obras do Mussolini completas. E daí eu pensei, meu Deus, agora só falta eu pegar o grande inimigo de Mussolini, né? E tentar casar Mussolini com o Gramsci, para ver o que um diz e o que o outro diz. Eu peguei todo o trabalho escrito de Mussolini e todo o trabalho escrito de Gramsci, e comparei os dois, e deixei os dois falando. Eu só fiquei ouvindo, escutando, né? E é engraçado que eu nunca tinha estudado italiano. Olha só. Eu tive que fazer toda a leitura em italiano. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente consegue entender tão bem uma língua que a gente não fala? E de repente eu me dei conta que isso fica na genética, eu creio. Eu creio que nós todos que temos alguma origem, nós temos geneticamente a programação para aquela língua. É verdade, é verdade. Por que nós temos tanta dificuldade de aprender inglês? Porque nós não temos nenhuma programação genética. Ou seja, o aparelho fonador, a própria cabeça, a própria estrutura linguística, né? E o português e o italiano são parecidos, e realmente deu muito bem. E a partir dessa leitura, desse entendimento do que é fascismo, eu procurei ver como é que o fascismo ocorreu aqui na nossa região. E daí esse título que parece tão hermético. Litório é o Palácio do Fascismo, em Roma. Aliás, um palácio muito michuruca, fica atrás ali do fórum, é horrível. Mas tinham feito um projeto enorme de fascismo, de palácio, que não saiu porque o Mussolini caiu primeiro. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei pensando numa frase que o Mussolini disse. Ele disse que a Itália, o mundo inteiro e os italianos do exterior estariam todos às sombras do Litório. Ou seja, todos eles ficariam abrangidos pelo palácio onde ficava o conjunto dos fachos do exterior. Fasci do exterior. Então, esse conjunto de fachos, eles seriam anexados à Itália a partir do Palácio do Litório. Daí o nome do livro. Mas, de qualquer maneira, eu procurei entender profundamente o que vinha a ser fascismo. Não uma ideia vaga, não. Na própria leitura do Mussolini. Eu não li em ninguém mais, foi no Mussolini que eu fui procurar as bases do fascismo. E depois, teoricamente, o Gramsci atacando, né? E, de repente, me encontro apaixonada pelo Mussolini.
E eu digo, mas meu, sais de banho, fiquei apaixonada pelo fascismo? Não. Eu fiquei apaixonada pela coerência do discurso do Mussolini. Um discurso que em nenhum momento ele mudou, em nenhum momento ele saiu daquele rumo, porque ele tinha um projeto. Ele tinha um projeto. E esse projeto era um projeto de uma Itália grande à volta do Império Romano. E essa volta do Império Romano era um apelo que todos os italianos entenderam perfeitamente, porque como é que eu posso ter coisa melhor do que o Império Romano de volta? E era esta a ideia do Mussolini, era o Império Romano. E quando a gente vê aqui no Brasil tudo ser chamado de fascista, tudo, qualquer movimento, eu fico pensando, meu Deus, ninguém entende realmente o que era um projeto de um movimento fascista. Ninguém entende o que é isso. E essas coisas são simulacros, são metáforas, são qualquer outra coisa, mas não são projetos fascistas. E o grande sonho do Mussolini era amarrar a nação italiana. O que é a nação italiana? A gente não deve confundir Estado e nação. Estado é a organização política, a nação é a sociedade civil. É a sociedade civil. Então, o Mussolini não foi atrás das organizações estatais, ele foi atrás de quê? Da sociedade. E eu fico pensando que até hoje, um projeto baseado na sociedade de um determinado país, numa época de crise, porque o fascismo só deu certo porque a Itália estava numa crise impossível de ser vencida, né? Exatamente por isso que nos momentos de crise acontecem esses movimentos de direita. Mas eles são movimentos extra-Estado e extra-nação. Não tem nada que ver nem com a sociedade civil, nem com o Estado. Tem que ver simplesmente com desordens dentro da sociedade civil, né? E é isto, então, que realmente faz do fascismo um movimento apreciável. Porque, além de tudo isso, eu esqueci de falar, mas ele tem um caráter místico. Ou seja, um caráter de retorno a uma grandeza anterior, né? Ou seja, é um projeto que não tem nada que ver nem com a política, nem com a sociedade, mas tem que ver com a cultura, com o espírito do povo. Eu acho isso muito interessante. Nunca no Brasil nenhum movimento teve essa característica de ir atrás da alma do povo, né? Se é que a alma do povo existe. Eu acho que existe. É a cultura. Então, de certa forma, é isso. A ideia do retorno a um passado grandioso, mítico, uma desorganização total política e econômica da sociedade, né, com muita confrontação, como havia naquele período na Itália, logo depois da Primeira Guerra Mundial, desculpe. Mas também a ideia de se ele vai lá, busca a nação, né, a nação. Por outro lado, ele toma o aparelho de Estado. Toma. E o refaz, de certa forma. Sim. Tem uma imagem que é do Alexis de Tocqueville sobre a Revolução Francesa. Ele diz o seguinte: todos os pontos da Revolução Francesa já existiam dentro do antigo regime. E, de repente, esse antigo regime ele é rompido de fora para dentro pela força de um novo projeto que surge de dentro dele. A imagem melhor que eu vejo é aqueles filmes do Alien, sabe? Uhum. Da Sigourney Weaver, que onde o Alien sai dentro e arrebenta o organismo. É assim que eu vejo o Estado fascista também. É um Estado que estava pronto e, de repente, ele vem à luz através da violência. E eu acho que uma coisa que eu não falei e eu deveria ter salientado é a extrema violência do projeto. Ele não pretende ser bonzinho, ele não pretende botar panos quentes, não. Ele pretende atacar um inimigo. Qual é o grande inimigo existente na Itália? O comunismo. E o comunismo na Itália era muito, muito forte, muito organizado. Então, o que ele pretende? Vamos terminar com os comunistas. E terminar com os comunistas significava organizar brigadas organizadas,
chamadas fachos, que era um grupo de pessoas treinadas na luta para bater e terminar com qualquer manifestação comunista. E isso foi feito com uma perícia, com uma cabeça bem feita. Terminaram com qualquer movimento fascista, qualquer jornal, qualquer revista, qualquer encontro, qualquer sindicato. Qualquer professores, os professores todos na Itália juraram profissão de fé fascista. Todos, apenas 13 se recusaram. Tu imagina a força de penetração desse movimento. Na última eleição que ele fez, do movimento fascista, 88% da população estava a favor do fascismo. Por quê? Porque ele pegou a cultura. É a cultura. O que nós temos de melhor no mundo, no nosso mundo italiano? O Império Romano. É isso que nós vamos buscar. O que nós temos no Brasil que é melhor de tudo? O que nós poderíamos realmente fazer com que a nação brasileira acordasse? Eu acho que isso é uma pergunta que todo bom político deveria se fazer. Porque realmente até agora ninguém descobriu. Que nós não podemos voltar para a escravidão, mas parece que é isso que nós estamos voltando. Me parece que o nosso projeto é uma volta para a escravidão. É incrível isso, incrível. Bom, deixa eu falar. Mas o Mussolini também, no discurso fascista, ele se pretendia, de certa forma, pluriclassista, falar tanto para a burguesia como para os trabalhadores, né? Sim. A proteção aos trabalhadores, o direito dos trabalhadores poder trabalhar em última instância. Sim, inclusive com bons salários. Ele nunca foi contra os bons salários dos trabalhadores. E como é que ele consegue fazer a amarração entre a burguesia e o proletariado? Da maneira mais simples e mais lógica que poderia existir no mundo, através da igreja. Porque é a igreja, através de Leão XIII, que propõe a harmonia entre o capital e o trabalho. Praticamente Como ele resolve a questão da igreja, com o tratado os tratados lateranenses, e ele simplesmente consegue, e são eles que dizem, com esse tratado lateranense, eles conseguiram 80 mil púlpitos no mundo. É quase que nem o Facebook. 80 mil púlpitos no mundo, todos os padres católicos falando bem do Mussolini. Inclusive aqui na nossa região. Né? Inclusive aqui na nossa região. Aqui na nossa região foram muito bem aceitos. Né? E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, no Brasil, o fascismo não podia ser transplantado, como bem me disse o Mussolini. Nunca o fascismo vai poder ser transplantado. É uma flor que nasceu na Itália e ela não pode ser transplantada. Então, no Brasil, o que ele fez? Mandou técnicos, mandou embaixadores, mandou pessoas cultíssimas, com uma cabeça maravilhosa, fazendo propaganda na Itália, no exterior. Ou seja, foi uma propaganda de italianidade, não uma propaganda fascista. Interessante isso, né? Mas a ação integralista brasileira, de certa forma, vai beber um pouco nessa fonte? Não? Sim, ela vai fazer a tradução do integralismo do fascismo. E sabe onde que ele se baseia culturalmente para fazer essa mística, né? Nos bandeirantes. E então todo o projeto integralista do Plínio Salgado é em busca dos bandeirantes. Esse é o nosso. Por exemplo, o Rio Grande, nós somos filhos dos bandeirantes, querendo ou não. Nós fomos povoados do norte para o sul. E os campos de cima da serra todos são o quê? A partir de Laguna eles vêm para cá e povoaram tudo. Não, e até a partir primeiro de próprio São Paulo. Liquidaram com as missões jesuíticas, né? E depois... porque ali era um projeto espanhol, né? Então eles fizeram um projeto nacional. Eu acho que realmente os bandeirantes têm muito a ver com a região sul, mas não tem nada a ver com a região norte. Não tem nada a ver com o nordeste, não tem nada a ver com nada. No nordeste tem muito mais a ver Lampião. E esses movimentos, né? Que são de bandoleiros, mas são movimentos nacionalistas, né? Sinto muito isso. Ora, Lorene, o fascismo também se caracteriza, né, por aquela visão
totalitária, né? Quer dizer, não tem outra ideologia possível de conviver com ele, né? Sim, sim, sim. Ou adere ao fascismo ou é inimigo. Ou morre. Né? Ou morre. E as classes dominantes, a burguesia italiana, aderiu ao fascismo porque, obviamente, viu no fascismo a possibilidade de derrotar a esquerda, os comunistas, os socialistas. E os sindicatos, que eram a parte avançada do comunismo italiano, os sindicatos se tornaram também fascistas. Por quê? Porque para eles se interessava, eles tinham verbos, eles tinham auxílio, eles tinham apoio, eles podiam fazer o que queriam. Depois da liquidação da vanguarda de esquerda... Da esquerda, eles terminaram com a esquerda e puseram um novo país. Esse novo país é um país sem inimigos e sem contradições. Ele achava, porque como o Mussolini, eu não falei isso, mas o Mussolini na sua juventude foi socialista, né? E durante muito tempo o Popolo d'Italia foi um jornal socialista. Daí, de repente, ele, em 19, ele muda de lado e afirma que o fascismo é a superação do capitalismo e a superação do comunismo. Ou seja, é uma nova forma que nós encontramos perfeita de dirigir o Estado, sem contradições, sem brigas, sem intrigas. Seria quase como um novo tempo onde não tem mais história. Antes do Fukuyama. Mas então, um Estado forte, Estado forte. Uma visão totalitária, não há ideologia contrária, não se admite, não se permite. Não tem mais. A violência enquanto método político de aniquilação dos adversários. Exato, a violência e a morte. Não davam por menos. Ou eles debochavam da pessoa dando óleo de rícino até a pessoa se arrebentar toda, ou então matavam simplesmente. E de certa forma, né, algo que a burguesia italiana acabou encontrando para poder desenvolver o capitalismo italiano. Então, embora se propunha uma superação tanto do capitalismo como do socialismo, de certa forma fortaleceu também o sistema capitalista. Né? Nacional. Sim. Porque todos eles têm o nome nacional-socialismo, é o nacional, não é o internacional. Eles são completamente contra o internacionalismo, a não ser que parta deles. O internacionalismo da Itália, o internacionalismo da Alemanha, na boa, de boa. Não tem problema nenhum. Agora, se é um internacionalismo vindo dos Estados Unidos, da Inglaterra, isso deve ser terminado. E toda essa organização, ela, durante muito tempo, porque começa em 22 e termina em 43, são mais de 21 anos, toda essa organização sem terminar com a estrutura de Estado de Direito. Isso as pessoas não se dão conta. O Estado de Direito continua existindo uma monarquia, continua existindo um rei, continua existindo um parlamento, continua existindo tudo. E nada disso existe. É tudo uma ficção. É que também é aquela velha história. Quer dizer, é possível um Estado de direita? Um Estado de direito. Um Estado de direito contra a própria democracia. Sim. E é interessante, é o Estado que sem mudar, muda a sociedade. Mas, meu Deus, isso é uma coisa muito competente. É muito competente. Nós, de certa forma, no Brasil, estamos vivendo algo parecido. Porque a estrutura do Estado democrático de direito, em tese, não foi derrubada, mas utilizam essa própria estrutura para dar um golpe de Estado, para fazer processos judiciais de exceção, utilizando o próprio sistema, digamos assim, enquanto instrumento para a destruição do adversário. Exatamente. Isso é um simulacro de fascismo. Porque falta o quê? As lideranças e falta também o projeto. Sem liderança, sem projeto, nós vamos ter ações isoladas, ações imbecis, de um judiciário que tem se prestado a coisas incríveis, um legislativo que é brincadeira e um executivo que é uma farsa. Então nós estamos vivendo num Estado de direito que não é um Estado de direito. Portanto, o fascismo não se daria bem aqui, porque teria que ter pelo menos uma liderança muito grande. A única liderança que eu conheço no Brasil atual
que teria competência para botar um Estado fascista seria o Lula, mas o Lula não é dessa área, né? Eu acho que o Lula teria a forma de aglutinar a população para isso. Só que ele não conseguiria aglutinar a burguesia, como fez o Mussolini. O Mussolini pegou primeiro a burguesia. Tu pega a burguesia na mão, tu tem um mundo na mão. Agora, Também o Hitler fez a mesma coisa, ele pegou os grupos da vida, toda aquela turma, e a partir disso fez trabalhar para si, né? Sim. Para o seu Estado. Sim, as corporações alemãs como a Bayer, Todas. a Siemens, Todos. As indústrias Krupp. Todas. Krupp, tanto para o esforço de guerra como para o desenvolvimento o Bosch, os grandes inventores do fogão, né, foram lá, mataram todos os judeus na boa, todo mundo se uniu no mesmo projeto. Agora, essa é uma diferença. Bom, nós estamos já transplantando aqui um pouco para a nossa situação brasileira. Então, nós temos hoje um Estado de Direito, em tese, que na realidade se mostra como, de certa forma, um Estado de exceção, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Exato. Só que é um Estado incompetente por falta de lideranças. Sim. Mas e essas lideranças, vamos dizer assim, que deram golpe, lideranças menores, enfim, sem a estatura de grandes líderes nacionais. Não tem estatura nenhuma. Tem uma outra questão que eu acho que eles não têm um projeto nacional, pelo contrário. Não tem. Eles se subordinam ao projeto neoliberal. Exatamente. E não só se subordinam, como fazem propaganda como se isso fosse a solução. E outra coisa que estão fazendo, que é a negação completa do fascismo, estão vendendo o Brasil. E na hora que tu vende o Brasil, tu estás negando a nacionalidade, né? Que seria a grande chance do fascismo se impor a partir do amor ao Brasil, a partir do amor às coisas do Brasil e à nação brasileira. Que é aquele projeto integralista dos bandeirantes. Então, de certa forma, essa é uma diferença crucial, né? Essa é brutal. Se fosse um projeto fascista, eles estariam fortalecendo a nação brasileira, né, a partir de uma articulação com a burguesia. Exatamente. Né, mas também dando alguns ganhos para a classe trabalhadora, para amalgamar essa grande aliança plurifascista. Mas é a primeira coisa. É a primeira coisa. É que nem diz o Peter Drucker. Terminar com os salários não significa progresso. E aqui não ocorre isso. Aqui eles se subordinam a um projeto do capitalismo financeiro que é internacionalizado, globalizado. Exatamente. Então não é um projeto nacional. É o consenso de Washington. Exatamente. Dão ganhos para esse capital hegemonizado pelo capital financeiro. Exato. E atacam direitos dos trabalhadores. Para a classe trabalhadora é nada. É fim dos direitos do trabalho, é a precarização, é o rebaixamento salarial. São tão tolos no seu projeto de golpe, são tão tolos que não conseguiram agregar os trabalhadores ao projeto, não conseguiram agregar as camadas médias ao projeto, não conseguiram agregar a burguesia ao projeto. São pequenos grupos da burguesia, pequenos grupos das camadas médias e pequenos grupos dos trabalhadores, mas não o todo, não o conjunto da população, não conseguiram agregar. Então isso aí nunca será um fascismo, isso aí é um simulacro, é uma coisa imbecil. O que sobra, digamos assim, comparativamente, se a gente for traçar um paralelo com o fascismo, o que sobra nesse momento é a violência. A violência do Estado, eventualmente, né, quando usa de instrumentos de exceção para a liquidação política do principal adversário, nesse caso o Lula, né, que sofre um processo de lawfare, né, como dizem aí, a utilização do sistema judicial para a destruição do adversário político. Exatamente. E o que sobra é também, digamos assim, alguns setores que estão fundamentalmente articulados aí em torno da candidatura do Bolsonaro, como a gente viu na caravana do Lula aqui no Sul, com atos de violência, mais ou menos como os fácios faziam. Isso. Só que repara bem o seguinte, o Bolsonaro não é parte do governo, ele é anti-governo. Então, o que agrega a violência é parte da polícia, ou seja lá o que for, que tem esses comandos, essas quadrilhas dentro do Brasil que matam
pessoas, e matam pobres, e matam bandidos, e matam comunistas, e matam Marielles, e matam tudo. Mas o grupo do Bolsonaro é um grupo que está fora do poder, ele não está dentro do poder, ele é mal visto pela Globo, ele é mal visto. Eu acho que o Bolsonaro teria tudo para ser um Mussolini. Teria tudo, se ele tivesse um pouco de cabeça, mas me parece que esse é o problema dele. Ele não tem muitos miolos, né? Ele não tem muita formação e não consegue articular um projeto. Só isso. Então ele tem posições de extrema direita, mas não tem projeto. Não tem projeto. Nem Ora, sabe qual é o projeto dele. Não tem projeto nenhum. As milícias fascistas na Itália, na década Tinha um de projeto. 20, 30, Ah. eles se valiam também de militares, né? Ex-militares, militares. Sim, são, que se eles se valeram mais, que eles chamavam os caduti. Eles seriam aqueles que foram feridos da guerra, mas não tão feridos que ficassem impotentes. Essas pessoas que tinham prática da guerra. Uhum. Então, como prática da guerra, eles não erravam tiros, eles sabiam como lutar, eles sabiam como guerrear, porque eles tinham sido parte da Primeira Guerra Mundial. Mas a burguesia também auxiliou-os materialmente no Sim, enfrentamento contra sim. os organismos de autodefesa dos sindicatos, dos comunistas. Esse movimento dos pactos aí que teve contra a Dilma, né, no início do impeachment, me lembrou muito o apoio da burguesia aos movimentos de extrema-direita. E entraram com muito dinheiro, foi um golpe muito bem articulado do impeachment, vamos combinar, né? Foi o melhor golpe que já se deu no Brasil. Né? Foi um golpe muito inteligente, só que não tinha projeto depois desse golpe. Acabou. Veio botar esse infeliz aí e ficou assim, tudo fragmentado. Não é um projeto nacional, mas é um projeto do capital financeiro. É o capital financeiro. Para se reorganizar a partir da crise de 2008, 2009 também, né? Então, e a crise que não parou até hoje. Tem um dado interessante que eu li um artigo, agora não lembro quem escreveu, ele pegou as pesquisas do Datafolha, Sim. Né, e viu o seguinte, nas projeções de segundo turno, o Bolsonaro ganharia de todos, inclusive do Lula, na faixa acima de 10 salários mínimos. Ah, sim. Na faixa de renda acima de 10 salários mínimos. Até do Lula ele ganharia do Lula, ganharia do Alckmin, ganharia da Marina Silva. Agora, esta faixa de renda acima de 10 salários mínimos é 4% do eleitorado brasileiro, é muito pequeno. Exato. Porque somos um país muito desigual. Sim. Em contrapartida, na faixa de renda até 2 salários mínimos, o Bolsonaro perde de lavada de todos. Do Lula, muito mais. Que são 80%. 47% da população até então. 2 salários. Metade da população brasileira até 2 salários mínimos. Então, acho que isso, a fortaleza dele é também a fragilidade dele. Porque, na verdade, tudo isso é para tirar o PT do poder. Não tem projeto nenhum a não ser terminar com o poder do PT. Terminaram com o poder do PT e não puseram nada em troca. Sem dúvida. E não pondo nada em troca, as pessoas estão voltando para o projeto do PT. E foram tão competentes em organizar o golpe, e foram tão incompetentes em ter um projeto para o golpe. É que o projeto do golpe é um projeto muito excludente, né? É a reforma trabalhista, é a reforma da Previdência. É um projeto de agregação ao capitalismo internacional. É aquela emenda constitucional que congela os gastos sociais. Isso aí, que besteira. É uma besteira atrás da outra. Liquida com qualquer política pública. Então, na verdade, a única coisa que sobrou para o pobre foi voltar para o PT. E mesmo essa intervenção militar federal lá no Rio de Janeiro também, não deu em nada. De certa forma, já está meio que desmoralizada. Gastaram 2 bilhões, né? Eles nem definiram ainda qual é o orçamento que tem para ti. Nem definiram ainda qual é o orçamento. Bom, eu acho o nosso governo risível. Eu acho desprezível e risível. Eu me divirto muito, porque como é que eu faço um golpe e não tenho projeto? Para que serve? Só para tirar o Lula? Só para não impedir o Lula de vencer? Então prende o Lula, acabou o projeto. Mas é o que eles querem. Eles querem tirar o Lula da cena pública, da disputa eleitoral. Né? Agora ninguém tira o povo da cena pública. É o que o Lula vem dizendo, né? Que não tem como tirar
pode prender uma pessoa, pode matar uma pessoa, mas as ideias Tu não mata. tu não mata. Exatamente, eu acho que é isso, né? Mas então, Acho que Lorena, muito obrigado pela tua disposição da Qualquer gente coisa. fazer esse bate-papo. qualquer né? coisa que precisarem, porque eu acho que é muito divertido a gente pensar, sabe? E pena, eu acho que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não estão pensando. E porque elas, eu acho que tem muito a ver com a vinda da internet, que é tão maravilhosa em nos fornecer dados, mas as pessoas não têm a formação para entender a internet e aproveitar dela. Né? Com a forma como a internet nos permite aumentar nosso modo de pensar e de ser. E as pessoas têm ficado muito limitadas em repetir coisas que não conhecem. E fica muito mais fácil copiar do que pensar. Nós estamos vivendo no mundo da cópia e não do pensamento. Agora esqueci o nome do cara que falou nisso. Hum. Deu um branco aqui, mas é a sociedade líquida. Bauman. Bauman, exatamente. Bauman, A isso. sociedade Líquido. líquida, né? Tudo muito Fluido. fluido, tudo muito... Então, obrigado, Lorene. Até Espero a próxima. que o pessoal aproveite esse bate-papo aí.